Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou muitas novidades, né? Muito agito no Botafogo, mas treinador até agora nada, né? A gente sabe, noticiou aqui ontem, de que vai rolar um papo, uma conversa online, né? Entre John Textor e Roberto Mantini. Pode ser até que seja ao vivo essa conversa, já que o Textor andava pela Europa, né? Só que é tudo muito rápido, né? Agenda do boss, então, enfim. Roberto Mantini aí sendo agora a bola da vez, já que o nome do Tite, para alegria de 9 entre 10 botafoguenses, por hora está descartado, tá? As conversas tinham sido boas, inclusive falei aqui não só com o Tite, como também com o filho do Tite, mas até mesmo por essa alta rejeição, né, o Botafogo está focado, John Textor está focado em um nome do exterior, né, que sempre foi a ideia, né? Então vai ser o Mantini, não dá para cravar. Existe a informação também de que o Textor faria mais algumas entrevistas essa semana e aí sim bate o martelo pelo novo treinador. O que eu acho curioso é que hoje o Botafogo está numa posição muito mais de destaque do que estava há um ano atrás. 2 anos atrás nem se fala, o Botafogo estava voltando da Série B. Hoje somos os campeões da América, até enche a boca para falar, né? Campeões da América, campeões do Brasil, e isso deveria ser, né, um fator aí que facilitasse o aceite de algum treinador aí do exterior, né? Mas parece que dificultou, né? É inacreditável, mas parece até que dificultou. Então é isso, galera. Estamos a 15 dias do primeiro jogo da Recopa, né? Vai ser na quinta-feira, dia 20, acho que é isso. Então estamos a exatamente 15 dias aí desse primeiro jogo decisivo, né? Não vou nem falar do Carioca, porque o Carioca está em segundo plano. Acho que se o Botafogo disputar pelo terceiro ano seguido a Taça Rio, ninguém vai reclamar, apesar do Botafogo estar com reais possibilidades de classificação para as semifinais, mas esse título da Recopa o Botafogo precisa disputar de uma forma bem diferente do que foi o jogo de domingo lá em Belém, né? O Botafogo não disputou, né? O Botafogo entrou ali, a impressão que me dá, desculpa voltar nesse tema, galera, mas é que eu ainda estou mexido com ele, é que o Botafogo fez um fair play ali com o Flamengo, né? O Flamengo vinha apanhando, não conseguia ganhar do Botafogo, e aí o Textor gosta, né, de, ser um cara que tem boas relações com os nossos rivais, né? No caso o Flamengo, né? E aí assim, vamos dar um título para eles, né? Só que a torcida certamente não curtiu, né, o fato do Botafogo ter entrado de uma forma muito leve, né? Parecia que o Botafogo estava disputando um amistoso da Amazônia, amistoso da Joelma, amistoso do Tacacá, Taça Rede Globo, como quiserem chamar. Parecia que o Botafogo entrou nesse clima, enquanto o rival, desesperado, faca nos dentes, eu falei isso aqui antes do jogo, o Flamengo está encarando essa partida com seriedade, e além da seriedade normal, né, que uma disputa de troféu pede, o Flamengo está louco para vencer o Botafogo, coisa que ele não conseguiu no Brasileiro, e na Libertadores não conseguiu nem enfrentar o Botafogo, né? Caiu diante do Peñarol, né? Naquela época, até lembro, o torcedor rubro-negro deu graças a Deus, né, do Flamengo ser eliminado para o Peñarol, porque a surra que o Peñarol tomou no Newton Santos por 5-0, o torcedor do Flamengo tinha medo que acontecesse com eles, né? Vide o 4-1 que tinha acontecido um pouco antes no Brasileiro. Então o Flamengo estava com essa necessidade de dar uma resposta ao seu torcedor e venceu o Botafogo. O Botafogo facilitou as coisas. Vai lá, ganha da gente. Vamos começar, galera. David Ricardo, zagueirão cearense do Vozão. O Botafogo pagou 10,8 milhões de reais, ali cerca de 1,8 milhões de dólares, por 80% dos direitos econômicos do David Ricardo. Portanto, o Ceará mantém 20% e o jogador já está no Rio de Janeiro, e há uma possibilidade, se ele entrar no bid, né, a tempo, dele já fazer a sua estreia amanhã em Moça Bonita, diante do Nova Iguaçu. Isso porque, agora a grande notícia aí para o torcedor alvinegro, né? Lucas Alter já se despediu do elenco e já está lá em Salvador, viajou ontem, né, para a capital baiana,
já com tudo acertado com Vitória, né? A transação com Vitória ela vinha se arrastando nas últimas semanas e o Botafogo pedindo para o Vitória segurar, né? Já que o Botafogo estava sem zagueiro, precisava do Lucas Alter, né? Aquela pausa dramática, né? E aí, depois de tudo que aconteceu no domingo, na segunda-feira o Botafogo viu, entendeu, e aí, claro, que não tinha mais clima para Lucas Alter no Fogão. Foram 41 jogos no total, 2 gols e 1 assistência e muitas falhas, né? Muitos erros, infelizmente. É isso, Lucas Alter não deixará saudades. Falar mais um pouco do David Ricardo, já que estamos falando aqui de zagueiro, né? E o David Ricardo chega naturalmente, a gente imagina que o Bastos foi poupado lá em Belém, não jogará em Moça Bonita, né? No gramado que não é dos melhores. Então a gente imagina que pode acontecer já a estreia do David Ricardo. David Ricardo, ele tem 2 títulos recentes lá no Ceará: Copa do Nordeste de 2023, Campeonato Cearense 2024 e uma terceira coisa que não é um título, mas vale como, né? Que é o acesso em 2024 para a Série A. Números do jogador, tá? 46 jogos, 3 gols e 2 assistências. É até curioso que os números são até parecidos com o do Lucas Alter, né? Só que, obviamente, nesses números, né, não entra a parte de bolas perdidas, falhas grotescas, né? Newton, né, o volante do Botafogo, que vai fazer 25 anos agora no dia 12 de março, apareceu no bid porque o Botafogo ampliou, né, estendeu o seu contrato até dezembro de 2028 e naturalmente houve um reajuste salarial muito justo, e aí também é uma forma do Botafogo se proteger da investida de outros clubes, né? O Newton fez um bom Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido rebaixado lá no Criciúma. Isso despertou, né, o interesse de outras equipes. Então o Botafogo valoriza, né, o jogador que faz sim parte do nosso elenco principal e também ao mesmo tempo se protege aí de investidas de outros clubes. Então parabéns aí para o Newton, jogador do Fogão até 28. Galera, vamos falar agora do Bitelo primeiro, né? O Botafogo desistiu do jogador formado na base do Grêmio, jogador do Dinamo Moscou. Já estava tudo certo entre Botafogo e Bitelo. Bitelo até postando stories lá, né? Que insinuavam a vinda dele para o Botafogo. Enfim, estava muito a fim de vir, acertou tudo, bases salariais. E entre os clubes também havia o acerto das cifras de 18 milhões de euros. O que pegou, vocês sabem, foi a forma do pagamento. Os russos queriam simplesmente 10 milhões de euros, né, de cara já, faz o Pix, John Textor, e os outros 8 milhões ao longo deste ano ainda. Então muita grana, né, aquela questão toda que eu já expliquei para vocês do fluxo de caixa, e o Botafogo, ao meu ver, agiu certo. Ficou irredutível, que não tinha como, isso nem é normal, né, nas transações aí entre clubes, um pagamento de mais de 50% já de cara, né? Então o Botafogo saiu da negociação e desistiu do Bitelo. Vamos ver se o Bitelo continuará lá, né? Contrariado, né? Teve aquela questão toda dele não se apresentar para o clube no início da temporada, depois voltou atrás, se apresentou, mas já era até uma forçada de barra para sair do Dínamo, né? E agora, infelizmente, para o Botafogo e para quem estava desejando ter o Bitelo no time, infelizmente o Botafogo desistiu do jogador, né? Era o cara escolhido pelo scout alvinegro para substituir o Almada. Falando em argentino, né, Almada, que está lá no Lyon, todo mundo sabe, o Botafogo voltou a fazer uma proposta, a tentar contar com o futebol de Benjamin Rollheiser, ou Rollheiser, se quiserem a pronúncia alemã ou mais argentina, né? Rollheiser. Ele é um jogador, vocês lembram, né? Foi destaque do Estudiantes de La Plata em 2023. O Botafogo queria muito o jogador e o jogador preferiu ir jogar na Europa, no caso no Benfica, tá? O que aconteceu nesse ano aí de 2024, né, com o Rollheiser? Ele foi pouquíssimo aproveitado
lá na equipe portuguesa, tá? Total de 27 jogos. Aí você olha, pô, 27 jogos é um número bom. Só que desses 27 jogos, apenas 5 ele entrou como titular, fez apenas 2 gols e 1 assistência. Então, não deu certo, enfim, não emplacou, né? E o Benfica agora quer se livrar do jogador, digamos assim, né, entre aspas, e o jogador, como perdeu espaço, também não quer continuar lá no Benfica. Portanto, Botafogo entrou na parada e o Santos é o nosso concorrente, tá? As duas equipes brasileiras, o Santos aí que está empolgado, né, com Neymar Mania, Tiquinho, enfim, o Santos aí entrou na parada, de repente até com a grana do Jair, né? E fez uma proposta. Então, qual a diferença entre as propostas de Botafogo e de Santos, tá? Só para a gente entender. O Santos fez a proposta de compra, que é o que o Benfica quer. O Benfica quer vender o jogador, tá? Só que é uma proposta de 50% dos direitos econômicos, ou seja, o jogador valeria 10 milhões de euros e o Santos botaria na mesa 5 milhões de euros, tá? Teria bonificações por questão de metas alcançadas, jogos jogados, né? E esses 5 milhões poderia até chegar a 11 milhões de euros, tá? A proposta da equipe da Vila Belmiro. Já o Botafogo, né? Pezinho atrás, pela questão do Roleiser não tá jogando tão bem, não ter feito uma boa temporada europeia, o Botafogo propõe um empréstimo, tá? Empréstimo gratuito, pagaria obviamente os salários, né, os vencimentos do jogador argentino, e aí a partir do momento que ele atingisse a meta de 70% dos jogos jogados, aí sim o Botafogo teria a obrigação da compra por 10 milhões de euros. Entenderam? Deu para entender? Então o Santos é aquela proposta cash, né, já de compra, e o Botafogo atrelaria isso até pela desconfiança que existe, né, se o jogador vai reeditar o Roleiser dos Estudiantes ou vai ser o Roleiser que acabou não rendendo lá no Benfica. Tá? O jogador é um canhoto, característica até de interessante, né, que ele joga na ponta direita, pé trocado naturalmente, né? Seria mais ou menos ali a área hoje do Arthur, né? Camisa 7 do Botafogo, apresentado semana passada, né? Caso ele jogue, obviamente, na ponta direita, mas ele também pode ser aproveitado como meio atacante. Acho que esse seria o objetivo do Botafogo, como eu falei no início, jogar ali na região onde o Almada atuava, né? Então tem tudo isso para a gente analisar, né? Certamente não faria sentido o Botafogo fazer agora, trazer um jogador para ficar ali disputando a vaga com o Arthur, que, ao meu ver, veio para ser titular, né? Não jogou tão bem, né? Claro, foi uma estreia ali difícil, sob muita chuva lá em Belém. Mas agora é aguardar, ver se o Botafogo vai, diante da concorrência do Santos, fazer uma nova proposta, envolver grana já na jogada, ou vai manter essa proposta mais pés no chão, né? Que é trazer o jogador por empréstimo, o jogador está em baixa, né? E aí sim, cumpriu 70% dos jogos, virou titular do Botafogo durante o ano, né? Aí sim o Botafogo chegar e fazer o Pix lá para o Benfica, tá? Então essa é a situação de momento. Galera, fazer um vídeo mais curto, ontem acabou sendo mais curto por causa da obra aqui do lado, barulho e tal, atrapalhou, né? Fazer um videozinho mais curto, que eu sei que tem muita gente que pede, não tem tanto tempo assim para parar diante, né, da plataforma aqui, e tô pensando aí, tô com algumas ideias aí de repente de gravar mais conteúdo aqui pro canal, vamos ver, vamos... Comenta aí embaixo se vocês preferem um vídeo mais enxuto, você vê que já tá com 13 minutos, né? Ou aquele vídeo mais longo, 25 minutos, que muitas vezes a gente grava, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e faça aquela caridade pro canal, né? Não vou nem pedir Pix não, tá? A caridade que é apresentar para mais irmãos de camisa botafoguenses o canal Botafogo Digital, pra gente chegar logo nessa marca de 10 mil. Tô mirando nessa marca, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Dia D pro Botafogo, hein? Será que hoje sai o novo técnico? Tomara, tamo junto.